nós gostaríamos de, nessa noite, dar seguimento àquela questão da vida devocional sadia. Eu vou ser bem sincero, hoje eu relutei um pouco a dar prosseguimento, digamos assim, a esse tema por uma questão simples. Eu gostaria de tentar ver alguma coisa que já estivesse profundamente ligada à palavra e ao aniversário da igreja. Mas eu pude perceber que essa é uma das características dessa igreja. É uma igreja que tem caminhado respeitando a palavra de Deus e pregando essa palavra como ela é. E como nós estamos falando sobre vida devocional, já falamos sobre alguns desses pilares da vida devocional, já falamos sobre louvor, sobre adoração, sobre oração. Nós aqui distinguimos os tipos de oração. Nós falamos sobre a forma, sobre oração. Faltou apenas a questão da meditação. Mas hoje eu vou falar sobre um outro ponto fundamental da vida devocional, que é Bíblia. Aprendendo a usar a espada. E o texto que me inspirou muito hoje foi o texto que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, quando Paulo diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu gostaria que você prestasse atenção o texto quando coloca assim, maneja corretamente. Manejar, para a pessoa manejar bem a palavra, de uma certa forma, envolve conhecimento, envolve perícia. A palavra de Deus, na armadura que Paulo faz lá em Efésios, no capítulo 6, ela está simbolizada com a espada. É o único elemento, me parece, de toda a armadura que é de ataque. Você já pensou se o inimigo pegar a espada do camarada, toma dele, ainda dá a surra no cara com a espada que tomou, aí é terrível, né? Mas não é longe de pensar assim não, porque infelizmente tem muita gente que está sofrendo disso. O inimigo está tomando a espada da mão e ainda está dando uma surra no camarada com a própria palavra. Nós precisamos estar preparados. Preparados, irmãos, sim, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, preparados para responder. Olha só o que é que o texto diz. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Preparados para responder, mas responder de acordo com a palavra e com a atitude certa. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 16, ele vai falar sobre a atitude mansa, uma atitude ordeira. Mas aqui, irmãos, assim, qual foi a minha relutância em trazer essa mensagem? É porque eu queria trazer uma mensagem, como o povo, assim, aquela mensagem de fogo, que o povo pula e que vai para frente e tal, não sei o quê. Mas como eu sou um orientador e a gente está dentro de uma sequência, e a IEB tem uma profunda ligação com a palavra, eu vou tentar ver se eu resolvo um problema, que é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem aqui dentro da igreja. O que é? Essa pergunta aqui. Pastor, como é que eu compro uma boa Bíblia de estudo? Como é que eu compro uma boa Bíblia de estudo? Falando sobre Bíblia, essa palestra sobre Bíblia, eu vou ter que dividir ela em duas partes. Hoje eu vou ensinar você a comprar uma Bíblia. E na próxima quarta-feira eu vou ensinar você a ler a Bíblia. Não se espante não, que eu aprendi a ler a Bíblia, assim, talvez uns 8 ou 9 anos, depois de ter passado no seminário. Porque hoje eu leio nos textos originais. Mas, assim, na língua original, alguns textos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é uma tarefa fácil comprar uma Bíblia. E eu vou explicar de forma mais simples. Irmão, eu passo cerca de 10 horas
para explicar aos seminaristas no seminário como fazer isso daí. Eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui de forma bem simples. Você já deve ter chegado numa livraria para comprar uma Bíblia e se deparou com uma estante cheia, em cima e embaixo, de todo tipo, de todo jeito, de todo tamanho, de toda a cor, de vários manuscritos daqui e dali. Afinal de contas, como é que eu compro uma Bíblia boa para mim? Como é que eu compro uma Bíblia que vai dar certo aos meus anseios, que vai se encaixar com o meu estilo de vida, que vai ser... Como é que eu faço isso? Você precisa identificar, em primeiro lugar, 4 coisas fundamentais. Primeira coisa que você precisa identificar é o texto. Primeira coisa, primeiro passo, identifique o texto. E como é que eu identifico o texto, pastor? Você está com sua Bíblia aí, meu irmão? Abra sua Bíblia logo no início, nas primeiras páginas. Lá, não é nem o texto assim, nas primeiras páginas, vem dizendo qual é o tipo de texto que a sua Bíblia tem. Geralmente é Almeida, Almeida corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Fiel, Almeida Juerp, de 1986, Almeida Século XXI, Almeida NAA, nova atualização, não sei de quê. São 10 versões, só Almeida. Aí tem nova tradução na linguagem de hoje, NVI, NVT, King James, Maré de Suez, Freire Caputinho. Aí tem um bocado de versões, tem um monte. Quantas versões são ao todo? Só de Bíblias evangélicas, meu irmão, eu acredito que no Brasil deve ter aproximadamente, talvez umas 20 a 25. Então, eu gostaria de ajudar você a comprar uma Bíblia. Como é que eu pego? Comece identificando logo o texto. Você conseguiu identificar o texto da sua Bíblia? E logo nas primeiras capas tem, ou é Almeida, ou é NVT, ou é NVI. Se você estiver utilizando Bíblia eletrônica no celular, você tem a opção de escolher qual dessas Bíblias você vai poder. O X da questão não é só saber qual é a versão, é por que essa versão é assim. Aí aqui, irmãos, eu vou recorrer a uma coisa bem interessante. Qual é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia, se você puder, é o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento estabilizado do século I, em hebraico e aramaico. Essa é a melhor Bíblia. Eu passei 15 anos de estudo para ler 1 João, que é o texto mais fácil de toda a Bíblia. Então, saiba que você vai lidar com uma tradução. E em lidando com uma tradução, você precisa saber como é que funcionam as traduções no Brasil. E, em linhas gerais, no Brasil existem 4 modelos de tradução. Eu vou começar falando dos 2 principais e depois vou estender aos outros 2 por razões didáticas. Quais são os 2 principais modelos de tradução? Nós temos um modelo chamado modelo por equivalência formal. É aquele modelo de tradução que respeita a forma do texto na língua original, conservando a ordem das palavras, traduzindo verbos por verbos, substantivos por substantivos e assim por diante. Nesse modelo de tradução por equivalência formal, a ênfase está na língua-fonte. Por quê? Porque uma tradução, você tem que entender que você vai trabalhar com 2 línguas, a língua-fonte e a língua receptora. A língua-fonte, quando eu coloco ênfase na língua-fonte, sem tirar nem pôr, sendo mais ao pé da letra possível na estrutura, eu estou falando no modelo chamado equivalência formal. No entanto, o outro modelo no Brasil, que é muito bom e bem divulgado, é um modelo chamado equivalência dinâmica, também chamado equivalência funcional. O que é isso? Na equivalência dinâmica ou funcional, o tradutor
que deixa o leitor em paz, trazendo, na medida do possível, o escritor até ele. Faz uma tradução dita dinâmica ou funcional. Produz uma tradução que soa natural na língua alvo, também chamada de língua receptora, no nosso caso, o português. Abre mão da consistência cega, que é esse modelo aqui, deixando de traduzir um termo do original sempre pela mesma palavra em português, pois leva em conta o contexto e o significado que a palavra tem em cada contexto. Essa maleabilidade justifica o uso da expressão tradução dinâmica. Traduzindo melhor, é a tradução que está mais próxima do leitor, mais próxima da língua receptora, mais facilitada para o leitor. Mesmo que eu, no processo de tradução, não obedeça tanto à ordem como é colocada da língua original, mesmo que eu faça adaptações para que o leitor possa receber. Um exemplo para você entender. Nesse modelo de tradução aqui, por equivalência formal, se você pegar uma Bíblia Almeida, se for uma Bíblia antiga, ela vai utilizar as medidas em côvados, muitas vezes. Você já viu no Antigo Testamento? Tinha não sei quantos côvados de altura, não sei quantos côvados de largura. Alguém já viu esse tipo de expressão? Pronto, esse modelo de expressão geralmente está dentro de um contexto de tradução por equivalência formal. Ele está traduzindo o texto ali ao pé da letra. É côvado mesmo. Na língua de lá, é côvado. Inclusive, tem uma brincadeira muito interessante essas igrejas que tem ventilador, né? Diz que o pastor estava falando sobre a criação do homem e da mulher, e ele falando sobre a criação do homem, abriu o texto no livro de Gênesis. Aí no livro de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Aí ele ficou meio desatento, aí o ventilador fez assim, aí passou as páginas. Aí quando passou as páginas, caiu na medida da arca. Tinha não sei quantos côvados de altura, não sei quantos côvados de largura, não sei quantos côvados. Aí depois que ele leu o texto errado, disse, Eva era muito grande, não era, irmã? Mas não, é porque foi esse problema. Mas veja só, se você pegar um texto por tradução e equivalência dinâmica, aquilo que lá está em côvado, é possível que aqui já esteja em metro. É possível que aqui até a própria estrutura do texto já esteja modificada, mais facilitada. Veja, irmãos, aqui eu tenho dois tipos de tradução, duas filosofias de tradução. E por trás de cada uma dessa filosofia, nós temos excelentes famílias no Brasil. Aqui é o seguinte, eu estou passando para frente, o bicho está indo para trás. Isso, garoto. Tradução por equivalência formal, a ênfase está no texto. E a melhor família que nós temos no Brasil é uma família chamada família Almeida. Se você abriu a sua Bíblia, identificou a versão dela, e lá está escrito, é Almeida, entenda, é tradução por equivalência formal, ela é mais ao pé da letra, ela tenta manter a estrutura, ela está mais próxima do texto na língua original. Agora, essa proximidade, ela nunca é total. A Bíblia mais próxima que se diz dentro desse modelo, os estudiosos apontam da Sociedade Bíblica do Brasil, é a Bíblia chamada King James. E apenas 95% dela atinge esse tipo de metodologia, consegue profundamente esse tipo de metodologia. Por outro lado, aquele modelo que está mais próximo do leitor, olha o óculosinho aí, mais facilitada, mais próxima do leitor, nós temos uma família no Brasil, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Também não consegue ser completamente dinâmica ou funcional, não. Apenas 85% do texto é traduzido nesse modelo. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, por que é assim? É uma filosofia de tradução. A filosofia delineia a metodologia. E a metodologia acaba influenciando nos resultados. Então, nós temos famílias. É por isso que muitas vezes você pega um texto na sua Bíblia, você confere na Bíblia do irmão o mesmo texto. As palavras são diferentes. A estrutura é diferente. A forma tem alguma diferença.
às vezes mais próxima do leitor, às vezes mais perto da língua original. Segue. Só, irmãos, que entre o modelo por equivalência formal e o modelo por equivalência dinâmica, foi criado um modelo mais recente chamado modelo estratégico. Como é que funciona isso? É aquele modelo que, quando ele é mais formal, quando o texto fica melhor, mais formal, ele opta por traduzir formal. Quando o texto fica melhor na funcional ou dinâmica, ele vai para a dinâmica. Quais são as versões no Brasil que utiliza um modelo chamado modelo estratégico ou ideal? São duas, a NVT e a NVI. Então, os tradutores da NVT e da NVI, eles entenderam o seguinte: vamos pelo bom senso. Naquele texto em que a gente vai tentar manter o máximo possível a estrutura, mas se ele ressaltar melhor na equivalência funcional ou dinâmica, usa-se equivalência funcional. Se ficar melhor, usa-se formal. Alguns irmãos já perceberam, esse é o texto que, na maioria das vezes, eu uso aqui na igreja. Perceba que, apesar dele ser um texto facilitado, ele é um texto que mantém uma certa, digamos assim, uma certa austeridade textual. Qual é o X da questão? E aqui eu gostaria de dizer a vocês, irmãos, existe ainda um quarto modelo ali, uma quarta coluna, que é um modelo chamado parafrásico. O que é um modelo parafrásico? No Brasil temos duas Bíblias, mas tem uma que expressa melhor esse modelo, que é a Bíblia A Mensagem. Em linhas gerais, um autor de muito conhecimento nas línguas originais, ele lê o texto e reescreve aquele texto com a sua própria linguagem, com a sua própria estrutura. Tanto é que eu tenho visto aqui e ali alguns jovens com essa Bíblia, a Bíblia A Mensagem. Alguns textos são muito diferentes, assim, na sua aparência, na sua dinâmica, do que os textos que muitas vezes são utilizados no púlpito. É uma paráfrase. São 4 modelos. Eu tenho a equivalência formal, a equivalência dinâmica, a estratégica ou ideal de ideia e a parafrásica, a mensagem. Equivalência formal, King James, 95%. Almeida, eu coloquei uma interrogação. Por quê? Porque Bíblia Almeida é uma família. Existem 10 versões Almeida no Brasil. Existe a Almeida Corrigida Antiga, Corrigida Fiel de 1994, a Almeida da Juerp de 97, a Almeida da SBB de 95, atualizada, primeira edição, atualizada, segunda edição de 93, revisada da Juerp, Almeida Contemporânea, Almeida Século XXI e agora no ano 2019, a nova Almeida atualizada, chamada NAA. São 10. Só Almeida são 10. Agora, todas elas seguem o mesmo padrão, o mesmo modelo, a mesma filosofia. Equivalência formal. E eu gostaria, irmãos, que você, se você não comprou uma Bíblia, eu só gostaria de sugerir uma coisa interessante para você. Em nome de Jesus, entenda, a sua Bíblia, lá que a sua avó lhe deu, que é da Segunda Guerra Mundial, traduzida em português na Inglaterra, e que você usa até hoje, em nome de Jesus, busque uma tradução nova. Por quê? Por quê, pastor? Porque a língua é viva e ela tem um elemento chamado entropia linguística. O que é isso? O processo de entropia se dá no nosso corpo quando células mortas vão embora e são substituídas por outras células. Onde é que a gente vê isso no nosso corpo? Debaixo do pé. Tem muita gente que compra pedra-pomes para quando vai tomar banho raspar o pé aqui embaixo, você está raspando célula, está botando célula morta para fora. Esse processo é um processo natural e chama-se entropia. A língua que nós falamos, ela também é viva. Existem palavras que morrem
e outras palavras surgem para substituir essas palavras antigas. Também há um processo de entropia chamado entropia linguística. Há muitos e muitos anos atrás, eu não podia falar para um senhor de idade, por exemplo, eu vou deletar você da minha vida. Hoje, você pode chegar para um jovem, alguém aí, adolescente, dizer, eu vou deletar você da minha vida. Ele vai entender. Por quê? Porque é um neologismo, é uma palavra nova que surge num contexto. E as palavras, elas são assim, muitas vezes são reflexos de uma geração. Se você pegar uma Bíblia em português, daqui Rui Barbosa, digamos assim, foi um dos grandes assessores, logo no passado, da implantação da Bíblia, do português de Portugal para o português brasileiro, lá no passado. Se você pegar uma Bíblia dessa, se você ler, você não entende, porque as palavras são antigas. É preciso, irmãos, de vez em quando, a gente dar uma atualizada na nossa Bíblia, porque as palavras ficam mais atuais. Se você for comprar uma Bíblia, eu gostaria de sugerir algumas coisas para você. Em primeiro lugar, se você gosta daquela tradução mais ao pé da letra, as boas atuais que nós temos são a Nova Almeida atualizada, que é um texto que eu tenho utilizado de vez em quando aqui, Almeida século 21, a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Trinitariana, e a King James. São boas versões que têm sido vendidas atualmente. Se você quer uma tradução por equivalência dinâmica boa, você utiliza aqui, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você quer uma estratégica, seja em um determinado momento formal, em um determinado momento dinâmico, você tem duas no Brasil hoje, NVI, NVT. Você quer uma Bíblia parafrásica, que é de paráfrase, eu não recomendo assim de você trazer para o púlpito, para a igreja, porque os textos são muito diferentes. Mas para ter um apoio em casa, uma segunda referência, utilize a mensagem. Irmãos, aí você olha para mim e diz, pastor, qual é a melhor? Aqui é, irmãos, a questão de gosto pessoal, e eu vou explicar por quê. Essa Bíblia, por equivalência formal, ela tem os pontos fortes. Quais são os pontos fortes? Nos textos chamados textos discursivos, os textos são mais claros, são mais diretos. Cartas de Paulo, por exemplo. As cartas de Paulo são mais claras, são mais diretas, ficam mais bem arquitetadas e mostra a verdade de uma forma bem mais contundente. A estrutura é fantástica nos textos discursivos e nos preceitos, chamados textos normativos. Só que aqui tem um ponto fraco. Qual é o ponto fraco da equivalência formal? É um texto chamado expressão idiomática. Então, quando você pega uma Bíblia Almeida, que tem uma expressão idiomática, ela vai traduzir a expressão idiomática ao pé da letra, porque é a forma de tradução, e a expressão vai perder o seu sentido semântico. Isso é tão claro que todas as Bíblias de estudo Almeida, quando chega nos textos chamados textos sapienciais e poéticos, as notas de rodapé são bem grandonas para justificar as traduções que são feitas. Tem um ponto positivo? Tem. Clareza nos textos discursivos. Tem um ponto negativo? Tem. Que é justamente as expressões idiomáticas. E a gente vê isso aonde, pastor? Textos como Salmos, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, parcelas dos profetas maiores e menores, que são escritos em poesia, nesse modelo aqui, é difícil. É raro, nunca vi, é difícil demais. Uma pessoa ler o livro de Jó, nesse modelo de equivalência formal, e entender assim, na primeira leitura logo de cara, é muito raro, muito difícil. Por quê? Porque ele traduz a expressão idiomática ao pé da letra.
Agora, irmãos, aqui, equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica, ponto positivo. O texto é claro, é gostoso de ler, é bom, é facilitado, massa. Só tem um problema. Nesse afã de querer ser muito próximo do leitor, aqui e ali, esse modelo aqui, ele faz algumas gafes de tradução, que para um leitor que seja novato na fé, uma pessoa nova, ela não vai perceber. Mas um leitor da Bíblia que tenha mais experiência, ele vai perceber que ali ele cometeu um agafe. Eu vou mostrar uma para você agora. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 15. Livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 15. Antes, porém, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos irmãos aqui no templo têm Bíblia Almeida? Levanta a mão assim para eu identificar. Por que é que tem mais? Porque a Bíblia Almeida, ela foi pioneira. Ela tem o nome de Almeida por causa de João Ferreira de Almeida, que foi um rapaz que aos 14, 15 anos de idade começou o projeto de traduzir a Bíblia da língua original para o português. Ele não conseguiu concluir. Ele encerrou nos profetas, mas deram continuidade. A primeira Bíblia que ele traduziu, assim, que essa equipe traduziu, tinha 3 volumes. Era enorme. Mas veio de lá. Existe alguém aqui que tem a Bíblia NVI? Levanta a mão. Já é menor, porque é uma linguagem mais contemporânea. A Almeida, ela foi pioneira no Brasil, por isso que ela ainda é grande assim a participação dela. Isso aqui é uma boa dica para os pregadores. Você que prega a palavra de Deus e quiser ter sincronia com o texto que está na mão dos irmãos, prefira uma tradução por equivalência formal, que você vai estar atingindo pelo menos a 70% das Bíblias que tem no recinto. Existe aqui alguém com a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH? Amém. Guarde aí, viu? Guarda aí, porque a surpresa está em vocês. Você que tem NTLH, guarda aí, porque a surpresa está em vocês. Lucas capítulo 1, versículo 15, fala sobre João Batista, que tem as observações de nazireado. Então, desde o ventre da mãe, ele não podia, em tese, tocar em nada que fosse fruto da vide. Aí no Lucas capítulo 1, versículo 15, na versão NVI, diz assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Alguma versão bateu? Agora vamos para um Almeida. Um Almeida corrigida fiel. O texto diz assim: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Tem alguém assim com essa versão? Vinho, bebida forte. Não é assim? Agora vamos para a nova tradução na linguagem de hoje. Eu não tenho aqui na minha, não. Nova tradução na linguagem de hoje. Mas o texto diz na nova tradução na linguagem de hoje: ele não beberá nem vinho nem cerveja. Não é assim? Olha. Não é assim? Ele nem beberá nem vinho nem cerveja. Um agafe de tradução. Um agafe cultural. No afã de querer ser próximo do leitor, ele colocou ou traduziu uma palavra de forma inapropriada. Se você der
essa Bíblia aqui, para um novo convertido, uma pessoa nova na fé, ele vai entender a mensagem da salvação. Ele vai, porque não altera em nada não. Agora, essas pequenas coisinhas de um leitor mais atento, só vai prestar atenção quem já tem maturidade, quem tem história. Então, meu irmão, você vai dar uma Bíblia de presente para alguém, é alguém maduro da fé, não é um cara chato, porque chato tem em todo canto. Você tem crente chato, espírita chato, ateu chato, católico chato. O chato é um adjetivo que cola em qualquer pessoa. E ele sendo chato, ele vai ser chato de todo jeito, seja crente, seja pentecostal, seja reformado. É um chato reformado, é um chato pentecostal. Chato é chato e acabou-se. Então você tem uma pessoa bacana, novo convertido, você quer criar nele o gosto pela leitura, quer dar a ele um presente, para ele começar a se integrar no texto bíblico, não bota ele aqui não, bota ele aqui, olha, que você vai ajudar ele, que ele não vai prestar atenção a essas picuinhas não, só quem presta atenção a essas picuinhas sou eu que ensino. Ele não vai prestar atenção. Aí você pergunta, mas pastor, como é que está, como é a tradução verdadeira na língua original? No grego koiné, as palavras envolvidas são inos e ikera. Inos é qualquer suco da vide, ou seja, é qualquer fruto da uva, né? Então, qualquer coisa que tenha a ver com isso daí é o inos, palavra inos, que aí foi colocado como vinho. E a palavra que é colocada como bebida forte, ikera, é qualquer tipo de bebida que fermente. Ou seja, João Batista, como nazireu, ele era proibido de tocar em qualquer coisa que fermentasse. O conceito é esse. Bebida ligada a vinho, ou fruto da vide, e qualquer tipo de bebida que fermentasse. Aí a nova tradução na linguagem de hoje foi e colocou vinho e cerveja. Para quem é mais complicado, diz, olha, vinho e cerveja não pode cachaça. Aí por aí vai, né? Porque tem gente para tudo, né? Tem jeito para tudo. Então, meu irmão, se você vai dar um presente, uma pessoa, olha, você pode dar aqui, não tem problema. Agora, se o camarada já é mais criterioso, aí, irmãos, essa versão aqui, NVT, tem sido uma boa versão. Ela tem evitado esse tipo de coisa. E a versão, a Bíblia, a mensagem, é uma paráfrase. Entender o texto, você tem 4 tipos de tradução: equivalência formal, equivalência dinâmica, estratégica, parafrásica. Pastor, eu quero um bom texto por equivalência formal. Vou te dar uma Bíblia Massa, Almeida, atualizada, NAA. O texto está fantástico. Show de bola, está joia. Eu quero um texto, pastor, equivalência dinâmica. Aqui na equivalência dinâmica só tem 2 no Brasil. É uma Bíblia chamada Bíblia Viva e essa daí, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Entre a Bíblia Viva e a nova tradução na linguagem de hoje, essa aqui é a melhor. Aí aqui na estratégia, NVT, NVI e parafrásica, a mensagem. Agora eu vou para uns detalhes técnicos. Não compre a Bíblia pela capa, não, em nome de Jesus. Você chega na livraria, aí tem uma capa rosa, cheia de florzinha, ou coisa linda. Não é por aí que você tem que comprar a Bíblia, não. Você tem que abrir a Bíblia e ver como é que se comporta as separações e a diagramação. E aqui eu vou passar um macete, uma observação, para quem tem Almeida, uma observação que eu tenho certeza que você nunca percebeu. Olha só que coisa massa. Quando você for comprar uma Bíblia para você, preste atenção como é que o texto é escrito. Evite comprar uma Bíblia que seja indentada à esquerda e chaveada pelo número do versículo. Como é esse tipo de Bíblia? É a Bíblia que é assim. Eu não sei se dá para você ver aí. Perceba que a organização dela é à esquerda.
e o número do versículo é um embaixo do outro. Está percebendo? Olhe para a sua Bíblia, veja se ela é assim. Em nome de Jesus, não compre dessa mais não. Eu vou explicar por quê. Essa Bíblia aqui, ela gerou muitas dificuldades de interpretação. Por quê? Porque as pessoas enxergam cada versículo individual como sendo uma unidade de pensamento em si mesma. Isso gerou muitas distorções de interpretação. Por quê? Porque o contexto de um texto é o próprio texto. E eu tenho que saber o parágrafo aonde aquele texto está inserido. Eu vou mostrar para os irmãos como isso é sério. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Mateus, no capítulo 3, no versículo 10. Versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista, veja o que é que João Batista diz. Ele diz o seguinte: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí olhe para mim, que fogo é esse? O versículo 12 ilumina, mostra qual é o fogo através de uma figura ilustrativa. Nesse texto aqui de Mateus, o fogo é o fogo da condenação eterna, é o fogo do juízo. Esse fogo aqui eu não quero, não. Você tem gente que quer, mas eu não quero, não. Por que eu estou dizendo isso? Veja o que diz o versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, aqueles que são do Senhor é aquele trigo bom que é recolhido no celeiro. Esse é o batizado com o Espírito Santo. E aquele que não é do Senhor é a palha, que é ajuntada num tipo de fogo que nunca se acaba. Esse fogo é o fogo da condenação eterna. Agora, por que foi que eu não percebi isso? É porque o texto foi organizado em muitas Bíblias assim. O que dá a entender que cada versículo desse traz uma unidade de pensamento separada do seu contexto. E tem muita gente que faz isso com os textos bíblicos, retira o texto do contexto e interpreta erroneamente. Aí o que é que você vai fazer agora? O pastor Carcé orientou. Quando eu for comprar uma Bíblia, eu não vou comprar mais assim. Eu vou comprar ela assim agora, ó. Bíblia endentada pelo parágrafo. Infelizmente não dá para ler. Ficou ruim. Dá para ver de longe aí? Você vai perceber que a organização do parágrafo, ela já não está aqui, um versículo embaixo do outro. O parágrafo está separado, os versículos estão aqui no meio. Percebe? Aí quando você pega um texto, você tem condições de identificar aonde o parágrafo. Por quê, irmãos? Porque a regra na hermenêutica é assim. Eu pego um versículo, não entendi, eu vou para o parágrafo posterior. Não entendi, vou para o parágrafo anterior. Se eu não consigo identificar o parágrafo, como é que eu vou entender aquele texto? Percebe?
Então, quando você for comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia que ela seja organizada pelos parágrafos. Olha a Bíblia NVI, ó, aqui dá para ver melhor. Organizada pelos parágrafos. Cada organização dessa aí, cada bloco desse aí é um parágrafo. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, já comprei minha Bíblia do outro jeito. E o que é que eu faço? Não jogue não. Tem um macete. Agora, porque o povo não repassa para você. Você já viu quando você vai comprar a Bíblia na livraria, chega alguém dizendo assim, olha, aqui você tem que fazer assim. Duvido, que ele nem conhece. Olha o que é que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, olhe para a sua Bíblia, que é indentada pelo número à esquerda. Perceba que de vez em quando existe uma letra só, em negrito. Preste atenção, pode olhar para a sua Bíblia. Olhe para o texto assim, perceba que de vez em quando tem uma letrinha só em negrito. Prestou atenção aí? Sabe o que quer dizer isso? Aqui começa um parágrafo. Quando você encontrar outra letra em negrito, começa outro parágrafo, termina o parágrafo anterior. Então não joga fora não, dá para aproveitar. Agora sabendo que um parágrafo está compreendido entre cada letrinha em negrito dessa daí. Tem alguma Bíblia aqui assim? Está vendo? Ó? Você sabia disso, que cada letrinha dessa era um parágrafo? Pronto, agora está sabendo. Joga fora não, viu? Dá para aproveitar. Essas informações, irmãos, são muito importantes. São importantes para a interpretação do texto. Você não pode interpretar um texto se você não conseguir identificar o contexto daquele texto. Vai comprar uma Bíblia? Joia. Preste atenção aos recursos que a Bíblia tem. Quais são os recursos? Primeiro recurso, sumário. Sua Bíblia tem sumário? Ótimo. Porque tem Bíblia que já vem sem. Ela já entende, para redução de custo, né? Ela já entende que o cara conhece a ordem. Mas você pega uma Bíblia dessa, dá para um irmão, nós vamos agora ao texto de Obadias. Se for um novo convertido, não tem perigo dele achar Obadias. Se não tiver sumário, não tem perigo dele achar Obadias. Então o sumário é importante. Quando você for comprar uma Bíblia, veja se a sua Bíblia tem sumário. Geralmente o sumário é dividido em dois tipos. Sumário por livro, na ordem que está, e sumário por ordem alfabética. Tem Bíblia que faz assim. Segundo recurso, quando você for comprar uma Bíblia, verifique se a sua Bíblia traz introduções aos livros. É importante, quando você for comprar uma Bíblia de estudo, que as introduções aos livros sejam boas, porque ela vai colocar você no contexto e no propósito do livro. Os 66 livros da Bíblia foram escritos num contexto e para atingir objetivos dentro da chamada história da redenção. Então, cada livro tem uma posição específica, um objetivo específico, uma mensagem específica, uma divisão específica. Por exemplo, você chega no livro de Gênesis. Você pode dividir o livro de Gênesis em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, os principais eventos. Do capítulo 12 ao capítulo 50, as principais pessoas. Do capítulo 1 ao 11, os principais eventos. Criação, pecado, né? As línguas e tal. Do capítulo 12 ao 50, você tem uma ideia dos principais patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Não é? Evangelho de João. O Evangelho de João pode ser dividido em três partes. No primeiro momento, capítulo 1 até o capítulo 10, o ministério público de Jesus. Do capítulo 11 ao 17, o ministério particular de Jesus. Do capítulo 18 ao 21, a chamada paixão de Cristo. Aí você olha para mim e diz, pastor, o senhor é Eugênio. Não, irmãos, é porque eu presto atenção no sumário. É porque eu presto atenção.
Antes de ler sobre um livro, eu leio acerca dele, quem foi que escreveu, qual é o contexto, que tipo de leitura eu vou ter ali. Então, eu me informo sobre o livro antes de ler o livro. Aí, quando eu leio o livro, ele cai como uma luva na minha cabeça, que ele já cai organizado. Ele já cai compreendido, ele já cai numa estrutura. Segunda coisa, preste atenção, olhe. Isso aqui é uma introdução aí. Toda a Bíblia de estudo boa, antes de o livro, sempre tem comentários sobre ela. Toda a Bíblia de estudo boa, toda. A harmonia dos evangelhos. Aqui não é toda a Bíblia de estudo que tem, não. Preste atenção, como é que funciona. Irmãos, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Por que é que existem 4 evangelhos? Porque são 4 pessoas com 4 distinções, com 4 objetivos diferentes, falando acerca da mesma história. Eu gostaria que você prestasse atenção a uma coisa bem interessante. Vamos supor que acontecesse aqui na esquina aqui da igreja, acontecesse um acidente. Aconteceu um acidente. Puf! Aí o vigia da IEB estava vendo aí, viu o acidente. Um camarada que estava aqui na Rosa de Saron também viu o acidente. E o rapaz que está no prédio, nesse prédio que tem atrás da Rosa de Saron, lá em cima, no último apartamento, ele viu o acidente. Você pode ter certeza, a história é a mesma, mas o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Eles vão falar sobre coisas que viram a partir do momento em que estavam. Então, é possível que aqui fale uma coisa que o de lá de cima não tenha visto, mas o de cima viu uma coisa que o aqui de baixo não viu. Veja que a situação é a mesma, mas um não contradiz o outro. Muito pelo contrário, são relatos que se complementam. Agora eu vou acrescentar mais dificuldade ao seu raciocínio. Vamos entender que a pessoa que estava aqui na frente, que viu o acidente, é o segurança. No caso aí, o nosso irmão Fortão, que fica ali na frente. Vamos entender que o camarada que estava lá dentro da Rosa de Saron fosse um médico. E vamos entender que o observador que estava em cima do prédio fosse um físico nuclear. O relato de cada um no mesmo evento vai ser diferente. Concorda ou sem corda? Meus parabéns, você acabou de entender os evangelhos. É por isso que tem 4. O objetivo de Mateus é provar para os judeus que Jesus era o Messias. O objetivo de Marcos era provar para o crente romano que estava morrendo. É por isso que o Evangelho de Marcos só tem 16 capítulos, é curtinho, porque a ênfase está na ação de Jesus. Lucas, médico. O Evangelho dele vai ressaltar os milagres, vai ressaltar o nascimento de Jesus. Por quê? Porque quando uma pessoa escreve a revelação, esse processo não desfaz o ser da pessoa. Porque tem gente que pensa que a Bíblia foi inspirada, revelada, uma espécie de, uma espécie de, aquele negócio grafia, o camarada recebe um negócio e fica escrevendo. Não é assim não, irmãos. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas colocou a sua personalidade, o seu ser, a sua forma, o seu ponto de vista. Você vai ver, por exemplo, como eu li essa semana, Miqueias, profeta Miqueias, um profeta do campo. Você vai ver um profeta como Sofonias, filho da aristocracia, filho de rei e tal, mas profeta. Um deu um ponto de vista profetizando, inspirado pelo Espírito Santo, mas partindo daquela cultura, o outro já num movimento mais aristocrático. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Mas a revelação é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, o milagre é o mesmo, e eles não são textos que combatem um ao outro, são textos que se complementam. Aí veja, existem algumas Bíblias de estudo que tem um recurso chamado harmonia dos evangelhos. O que é isso? É uma parte, depois dos evangelhos, que é destinada a organizar cronologicamente
toda a vida de Jesus, utilizando os 4 evangelhos de uma vez só. A Bíblia de Estudo NVI e a Bíblia de Aplicação Pessoal da CPAD, eu sei que tem esse recurso. Por quê, irmãos? Por que é importante esse recurso? Porque quando a gente lê o Evangelho pela harmonia, a gente consegue perceber algumas coisas que, lendo o Evangelho individualmente, não conseguimos perceber. Os irmãos sabiam que Jesus expulsou os cambistas do templo 2 vezes? Você só vai ter ideia de que Jesus expulsou cambistas do templo 2 vezes se você ler numa perspectiva harmonística, envolvendo os 4 evangelhos de uma vez só. E as 2 Bíblias que eu conheço que tem esse recurso é a Bíblia de Aplicação Pessoal e a Bíblia de Estudo NVI. Pois saiba, Jesus expulsou os cambistas do templo 2 vezes. Uma logo no começo do ministério e outra na semana da paixão. Foram 2 vezes. 2 vezes. Vamos para outra coisa. Quando você for comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia que tenha concordância. O que é concordância? A concordância, geralmente você tem uma palavra. Espírito Santo. Quais são os textos que tem Espírito Santo? Aí você vai na concordância, lá tem Espírito Santo, página tanto, página tanto, página tanto, página tanto, página tanto. Pescador, página tanto, página tanto, página tanto. É óbvio que tem algumas palavras que são mais importantes. Irmãos, em nome de Jesus, compra uma Bíblia que tenha concordância, porque a gente que é pastor fica cansado de atender os irmãos que ligam para a gente e diz assim, pastor, como é aquele versículo que diz assim? Aí eu estou com uma Bíblia, ou então com o celular, faço a pesquisa e diz, é tanto, é tal. Se você tivesse uma concordância na sua Bíblia, você sabia que versículo que era. Porque pelo texto tem como fazer essa pesquisa. A concordância é fundamental. Outro recurso, estudos teológicos. Tem muitas Bíblias de estudo que trazem dentro dela bons estudos teológicos. Irmãos, se tiver como diminuir um pouquinho a intensidade do ar-condicionado, tem irmão que está tremendo. Está assim. Pode diminuir um pouquinho. Está muito forte. Valeu, Charles, obrigado. Outro recurso que não pode ser desprezado, mapa. Sabe o que é que acontece, irmãos? A gente lê as narrativas bíblicas, pensa que Jesus, ele vai pregar numa distância como se fosse daqui ali na Voluntária e volta. É não, irmãos. A distância de Cafarnaum, onde Jesus morou, para Sião, que é o nome poético de Jerusalém, é de aproximadamente 140 quilômetros, feita a pé. Existem certas verdades bíblicas que você só vai entender se você estiver com um mapa ou reconhecer um mapa. Os mapas são importantes. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão e a orla do manto, que é as coisas todas. Aí a outra símile. É como uma chuva que sai de onde? Sai de onde? Do monte Hermon. E essa chuva consegue se estender até Sião. Aí você olha para mim, sim, pastor, o que é que tem a ver aí o mapa? É porque se você lesse a Bíblia com o mapa, você ia ver que a Palestina, a parte norte da Palestina, chega a nevar. O monte Hermon é a origem de alguns dos rios principais. Chega a nevar.
Só que a parte sul da Palestina, na Judeia, aonde está Jerusalém, é desértico. Então, lá no Salmo, quando diz, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, é como esse vento, é como essa chuva que sai lá de Hermon, que é fria, que é produtiva, que é verde, que chove. E aquela chuva consegue se estender até Sião, que apesar de ter o templo lá é desértico, é seco. Aí você consegue compreender que a união entre os irmãos leva produtividade e vida, porque a chuva leva vida para a parte sul da Palestina. Você só vai ter entendimento disso se você vê no mapa. É por isso que as Bíblias têm mapa. Só que as pessoas leem a Bíblia sem levar em consideração os recursos, sem ter um dicionário. Uma coisa é você ler a Bíblia por ler, outra coisa é você estudar profundamente. Para estudar profundamente, tenha recursos, tenha um caderno, faça anotações, reescreva o texto, reorganize, até que o texto possa ser, por você, compreendido profundamente. Vamos para os recursos. Sistema de remissão recíproca. O que é isso? Perceba na sua Bíblia que logo embaixo tem uns textos que são referentes. São textos que são referentes a palavras que estão no versículo. Existe uma máxima da hermenêutica bíblica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Muitas vezes, uma dificuldade num texto, embaixo tem referências sobre aquele assunto ou sobre aquela palavra. Chama-se remissão recíproca. Então, você não entendeu naquele momento, mas embaixo tem a referência. Você pode fazer pesquisas em outros textos e, como diz a hermenêutica, os textos mais claros iluminam os textos mais escuros. Os textos mais compreensivos iluminam os textos de menos compreensão. Aqui, remissão recíproca nem sempre está embaixo. Tem Bíblia que coloca numa coluna, no meio, separado. Mas sempre tem. Versículo 1, alusão a tal. Versículo 2, tal. Nos evangelhos, nas palavras de Jesus, sempre vai ter observações, por exemplo, dos profetas. Jesus tem muita citação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Aí aquela citação está onde? Pode ir aí nas remissões recíprocas que você vai ver. Terceiro passo, identificar a necessidade e o uso. Esse aqui é aparentemente absurdo, mas não é não. Eu vou fazer uma pergunta, por favor, não mande de mim não. Você quer uma Bíblia para quê? Aí você vai assim, tá, pastor, para ler. Não, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo não. É porque se você for comprar uma Bíblia de estudo, as Bíblias de estudo têm objetivos a serem atingidos. Então, quando você vai comprar uma Bíblia de estudo, é interessante você identificar necessidade. E no mercado hoje, é possível identificar pelo menos 5 necessidades. Existem Bíblias de estudo por afinidade. O que é isso? Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher, Bíblia da vovó. Aí você olha para mim e diz, pastor, e o texto? O texto, meu filho, pode ser NVI, pode ser Almeida, pode ser NVT. Eu não estou falando no texto, eu estou falando nos estudos que vêm junto com o texto, nas notas editoriais, nas Bíblias por afinidade, algumas observações, alguns estudos são dirigidos para aquele público-alvo. Se você, por exemplo, é muito comum, eu já vi Bíblia de aplicação pessoal para adolescentes. Quando você vai olhar os textos, lá tem gráficos, tem observações na linguagem adolescente. Isso é chamado Bíblia por afinidade. Homem e mulher, qual é a diferença? Irmãos,
existem diferenças, nuances da psique feminina e da psique masculina, da religiosidade feminina, da religiosidade, mas tem pequenas diferenças. E essas Bíblias por afinidade geralmente trabalham essas questões. A hombridade, no caso do homem, a feminilidade, no caso da mulher, tem assuntos para isso. Segunda linha muito interessante e que tem muito pano para manga, Bíblias devocionais práticas. Como é esse tipo de Bíblia? É aquela Bíblia para o a sós com Deus. Então você tem Bíblia devocional, promessas, maná, esperança, Bíblia de aplicação pessoal, que é uma excelente Bíblia de estudo, as notas são muito boas, uma Bíblia muito completa e uma das mais baratas do mercado, muito boa, acho fantástica, é Almeida. Agora é Almeida, Bíblia de aplicação pessoal é Almeida, o texto é Almeida. Tem Bíblia técnica, Bíblia de Jerusalém, que é utilizada nos circuitos teológicos nas universidades federais. Bíblia técnica, Bíblia de estudo Almeida, Bíblia de estudo cronológica. A Bíblia de estudo cronológica é a organização de todos os versículos em ordem cronológica. Tanto é que o primeiro versículo da Bíblia cronológica é Salmo 92, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Primeiro versículo. Aí toda a Bíblia é organizada em relação à cronologia. É uma Bíblia técnica. Por quê? Porque ajuda você nos contextos. E é uma leitura muito interessante. Bíblia ministerial. Você que é ministro, é líder de ministério, está à frente do Ministério dos Homens, está à frente do Ministério Infantil. Por exemplo, a PEP tem uma Bíblia ministerial de recursos para crianças. Isso é fantástico, irmão. A educadora. É fantástico. Por quê? Porque lá tem recursos para você levar histórias, narrativas para as crianças, baseado na Bíblia. Já facilitado, já organizado. Bíblia ministerial do evangelista, do obreiro. Do obreiro, o que é que tem? Logo no meio tem uma série de recursos, organizações litúrgicas, como fazer um casamento, como fazer um culto de bodas, como fazer um culto para a inauguração de uma igreja, como fazer um culto fúnebre, tal, tudo organizadinho. O obreiro pega lá, já está a liturgia mais ou menos preparada, e os recursos, toda ela é organizada para dar recurso para quem faz alguma coisa, chamada Bíblia ministerial. E as Bíblias teológicas. O que é a Bíblia teológica? Geralmente, ela traz o sabor de uma teologia específica. Então, eu tenho uma Bíblia Vida Nova, Shedd, Scofield. Essa Bíblia Scofield é a Bíblia que trouxe a ideia reforçou a ideia do pré-milenarismo no Brasil. Começa o dispensacionalismo, é reforçado no Brasil através dessa Bíblia. Bíblia anotada, Bíblia de Genebra, é uma Bíblia da Reforma. É uma Bíblia que fala, ela vai puxar mais para a questão do calvinismo. A Bíblia de estudo pentecostal. Bíblia de estudo pentecostal. Que tipo de estudo você vai ter lá? Pentecostal, não tem ponto correr. Então você vai perceber, irmãos, que nas Bíblias teológicas sempre vai ter um certo adocicamento para um certo tipo de teologia. Tenha cuidado com esse tipo de Bíblia. É por isso que eu pergunto, você quer uma Bíblia para quê? Aí você diz, para ler, mas em que contexto? Não, eu quero fazer minha devocional apenas. Eu quero ter uma Bíblia que me apoie a todos os dias em me inspirar e de forma simples orar, buscar o Senhor. Busque uma Bíblia devocional. Não busque uma Bíblia teológica. Porque os recursos da Bíblia teológica não são facilitados com esse objetivo. Aí você chega para mim e diz, não, pastor, sabe o que é? Eu estou querendo estudar no seminário. Eu quero ir a fundo. Aí, meu irmão, a pegada é diferente. A tirada é diferente. O objetivo é diferente. A leitura, de fato, mas o objetivo. Então, aí já é diferente. Aí você vai puxar para uma Bíblia teológica, vai puxar para uma Bíblia técnica. Entendeu? Você está à frente de um ministério infantil, ou então está à frente do ministério de mulheres. Precisa de recursos para falar com o povo, ideias.
Ah, meu irmão, você tem Bíblia de afinidade lá em cima. Tem muitas ideias, muito interessantes. Inclusive, tem uma Bíblia de universitários que faz um trabalho matemático e estatístico sobre Jesus, que é simplesmente uma obra-prima. Ele mostra que Jesus, mostra num modelo matemático muito interessante, que todas as profecias que foram cumpridas em Jesus expressam nada mais nada menos que um milagre. Não tem como mais de 60 profecias que Jesus cumpriu, se cumprir numa pessoa só, da forma como foi profetizada. E o cara prova isso no modelo matemático. É fantástico a Bíblia para universitários, é fantástica. Então, cada Bíblia tem um uso, um contexto, um objetivo. E por último, irmãos, vai comprar uma Bíblia, identifique o texto. Qual é o texto? Pode ser NVI, pode ser Almeida, pode ser NVT, pode ser a mensagem. Como é que eu sei? Eu abro a Bíblia, vou logo nas primeiras páginas e lá identifico. Segundo, eu olho se a Bíblia é organizada. Os títulos, se ela está organizada por parágrafo. Se tiver organizada por parágrafo, beleza, melhor ainda. Não está organizada por parágrafo. É aquela que é organizada por número de versículo. Aí veja se pelo menos tem aquelas letras em negrito. Se tiver, dá para aproveitar, dá para ir. Terceiro, identificar a necessidade e o uso. Você quer a Bíblia para quê? Para ler? Não, a resposta não é essa, você sabe o que eu estou dizendo. É que produtividade você vai extrair dela. Para que você não compre uma Bíblia que tenha muito recurso e fique guardada lá. Por exemplo, um novo convertido comprar uma Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é a princesa das Bíblias de estudo, mas não é para todo mundo, me perdoe a franqueza. É a melhor Bíblia de cadeia temática que já foi feita até hoje, mas não é todo mundo que sabe lidar com aquilo ali. Bíblia de palavra-chave da CPAD, ênfase nas línguas originais. Me desculpa a franqueza, um novo convertido comprar uma coisa daquela, vai parar na gaveta, não vai ler. A indentação não é boa e ela é muito específica no seu objetivo. Então, saiba qual é o objetivo. Com o objetivo em mente, você compra uma melhor Bíblia, que é justamente o último passo. Buscar no mercado uma Bíblia que corresponda aos anseios. Irmão, só para alegria, desencargo de consciência minha. Irmão, valeu a pena eu ter falado sobre esse assunto. Então, vai comprar uma Bíblia para um novo convertido? Facilita na linguagem. Vai comprar uma Bíblia para dar de presente a um pastor? Facilite não, bota pesado mesmo. Equivalência formal. King James. Sabe? Não, vou comprar uma Bíblia para mim. Sim, para você, mas você vai usar aonde? Não, é para mim, é devocional. Então, compra uma Bíblia devocional. Não compra uma Bíblia teológica para usar devocionalmente. Não compra uma Bíblia por afinidade, quando são temas teológicos amplos. Por quê? Porque a Bíblia por afinidade, ela vai muito bem na aplicação. Mas na interpretação não, a interpretação geralmente é rasteira. Então, cada Bíblia tem um modelo. Aproveite melhor a sua Bíblia. Irmãos, em nome de Jesus, é aqui eu gostaria de fazer uma oração. Por quê? Porque, graças a Deus, irmãos, nós temos tudo isso aqui em português. Do jeito que você pensar, a gente tem Bíblia. Em português. Tem Bíblia que está sendo lançada, que não precisava nem lançar. Essa Bíblia textual mesmo, não precisava lançar aquilo não. Mas lançaram, glória a Deus, mais uma. Irmãos, nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque existem povos que não têm sequer o Novo Testamento escrito na sua língua. Nós precisamos orar para que essa palavra chegue até essas pessoas. Por incrível que pareça, nos estudos para manter as traduções das Bíblias, o número de alunos está caindo. Os alunos que gostam das línguas, das traduções, está caindo o número de pessoas que têm afinidade por esse tipo de coisa. E é importante para missões que nós tenhamos textos na língua
das pessoas aos quais nós precisamos atingir. Os irmãos concordam com isso? Só tem um problema: ninguém está querendo estudar mais as línguas para traduzir para outras nações. Está caindo o número de estudiosos. Nós precisamos orar, porque eles são missionários, tanto quanto aquelas pessoas que vão lá para o campo de frente. Terceiro, eu gostaria de pedir, irmãos, para que a gente orasse, para a gente, como igreja do Senhor, ter mais gosto pela palavra. Eu não sei dizer quantos anos fazem que essa igreja não para comemorar o dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. Eu sou de uma época, irmãos, em que todo segundo domingo de dezembro a igreja parava. Essa aqui eu nunca vi nada nesses 15 anos assim. Mas eu já participei de outras igrejas, quando chegava no domingo, a igreja todinha ia para a praça, para o culto do dia da Bíblia. Alguém se lembra disso? Muito poucos irmãos se lembram. O desfile da Bíblia ia para uma praça para mostrar para a sociedade a importância da palavra de Deus. Só, irmãos, que o tempo está passando e a cada ano que passa, esse tipo de homenagem, esse tipo de lembrança em relação à palavra de Deus não tem mais sido utilizada. Outras prioridades estão tomando conta da palavra. É por isso que nós temos crentes fracos, que são levados por qualquer tipo de doutrina. É por isso que nós temos jovens fracos, que quando se deparam com a universidade, não têm recursos intelectuais nem espirituais para vencer, muitas vezes, as demandas que acontecem dentro dessas instituições. É por isso que muitos de nós têm buscado, às vezes, assim, o afã de um evangelho que massageie o nosso ego e as nossas emoções. Temos nos esquecido da doutrina. A doutrina é fundamental, irmãos. Se a palavra de Deus ela não tomar um espaço significativo nas nossas vidas, nós corremos o risco de tomar decisões equivocadas. Porque é como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais de palavra de Deus estiver em nós, mais acertada será as nossas decisões. Eu gostaria de orar com os irmãos, encerrando o culto, especificamente para que Deus levante tradutores para os povos que ainda não têm nenhuma página sequer da Bíblia. E tem gente ainda que não tem uma Bíblia sequer. E para que o Senhor nos ajude, aumentando o nosso amor pela palavra. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque no Brasil nós temos acesso à tua palavra. Esse acesso, Senhor, é tão grande, é tão amplo, é tão livre, é tão aberto, que muitos já não dão mais importância à tua palavra. E nesse sentido, Pai, nós queremos te pedir perdão. Queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor resgate no nosso coração o apreço pela palavra, o apreço pela sã doutrina, e que a gente não seja levado por ventos de doutrina, e como bons soldados de Cristo, que a gente possa manejar bem a palavra da verdade. Meu Pai eterno, eu quero clamar também, Senhor, para que o Senhor levante tradutores da palavra, para aqueles povos que ainda não receberam sequer uma página de revelação divina. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor levante universitários, que o Senhor levante pessoas que tenham intimidade com as línguas, que o Senhor levante antropólogos, linguistas, pessoas que possam ajudar nesse contexto, pois a tua palavra é fundamental e ela precisa chegar a todos. Meu Deus, meu Pai, que a tua palavra seja por nós respeitada e colocada na nossa rotina, na nossa vida, no lugar especial. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis
ficar em pé, nós vamos para a oração final. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos esses teus filhos que agora estão retornando para as suas casas. Que eles possam retornar em paz. Livra do mal. É assim, Pai, que eu oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém.